Prezados alunos, sejam bem-vindos a assistir a aula sobre a atualização da ventilação mecânica na SARA. Eu me chamo Marcelo Alcântara Holanda, sou professor associado em Medicina Intensiva e Pneumologia da Universidade Federal do Ceará e coordeno a UTI respiratória do Hospital de Messejana, em Fortaleza. Nesse tema, vamos introduzir o assunto através de um simples caso clínico. Uma paciente de 27 anos, do sexo feminino, encontra-se internada no hospital com pancreatite grave, que desenvolve sepse abdominal e no 15º dia de internação necessita de intubação por uma insuficiência respiratória aguda. Veja a gasometria da paciente após a intubação. Eu chamo a atenção para um PO2 de 50, com FO2 de 60%, onde, fazendo o índice de oxigenação, esse valor fica bem abaixo de 200, na verdade abaixo de 100. Essa paciente não tinha doenças prévias pulmonares, nem qualquer evidência de insuficiência cardíaca. Muito bem. Como conduzir a ventilação mecânica nesta paciente? Além desses dados, podemos observar um raio-x de tórax à admissão que mostrava um pulmão com transparência preservada e um paciente no dia da intubação, mostrando opacidades alveolares bilaterais que caracterizam, nesse contexto clínico, um quadro de síndrome do desconforto respiratório agudo. Essa definição, ela já tem alguns anos, ela se baseia num quadro de insuficiência respiratória aguda, com infiltrado pulmonar bilateral e sem evidências de insuficiência ventricular esquerda, ou seja, de edema pulmonar cardiogênico. A pressão de oclusão da artéria pulmonar, se for possível ser medida, vai ser abaixo de 18 milímetros de mercúrio, ou ainda, como no caso da paciente que é descrita no caso, nenhum sinal de hipertensão arterial esquerda deve estar presente. A relação PO2-FO2 deve ser inferior a 200, indicando que há bastante shunt no pulmão, ou entre 200 e 300, indicando um grau menos extenso de lesão, que seria a lesão pulmonar aguda, não propriamente a síndrome do desconforto respiratório. E pelo menos um fator de risco, como nós veremos a seguir, é importante que esse quadro se estabeleça num determinado contexto clínico. A SARA é uma situação relativamente frequente, a incidência é em torno de 79 para 100 mil pessoas por ano, e essa incidência aumenta muito na faixa etária acima de 75 anos, e a mortalidade ainda chega até 60%. Afora a mortalidade, a morbidade também é elevada, e sequelas neuromusculares, da função cognitiva e mesmo comprometimento da qualidade de vida até um ano após, também tem sido bastante documentado. As causas podem ser pulmonares ou extrapulmonares. As pulmonares incluem pneumonia, aspiração, trauma, lesão de isquemia e reperfusão, quase afogamento ou inalação de gases tóxicos. As causas extrapulmonares incluem principalmente a sepse, a derivação cardiopulmonar, a pancreatite, choque, politransfusões e politraumatismo. Se vocês lembrarem da paciente, ela apresentava pancreatite e sepse, e provavelmente esses dois fatores contribuíram para a sua complicação com SARA. Na ventilação mecânica na SARA, existe uma série de questões que podemos destacar. Se recomenda uma estratégia protetora do pulmão na ventilação. Nós vamos definir exatamente o que é isso. Além disso, vamos ver se essa estratégia funciona. Quando vamos empregá-la? Como ajustar a pressão positiva expiratória final, a PIP? Se devemos ventilar em ventilação ciclada volume ou pressão controlada? Veremos que isso, na verdade, é uma falsa questão. Os dois modos podem ser utilizados. E na segunda parte dessa aula, qual o valor das manobras de recrutamento e da posição prona? E talvez um pouco de vislumbrar o que nos espera no futuro. Então, falando da estratégia protetora, é importante voltarmos um pouco para a fisiopatologia da doença. Na SARA, como nessa ilustração bem apresenta, há uma importante lesão do parênquima pulmonar. À esquerda dessa imagem temos um alvéolo normal com o capilar passando do lado sem nenhuma lesão. E à direita, justamente a lesão que se encontra na SARA. Então vejam que há um comprometimento tanto do alvéolo, da superfície alveolar, quanto da
parte capilar da interface alvéolo-capilar. Então existe edema, uma alteração de permeabilidade do capilar, infiltrado neutrofílico no parênquima pulmonar e lesão do pneumócito com desnudamento da membrana basal, edema intraalveolar, inativação do surfactante, que tudo isso junto vai caracterizar o dano alveolar difuso tão típico dessa síndrome, né? Então a agressão ela pode se dar tanto por via aérea, chegando aqui no alvéolo, quanto por via sanguínea. Muito bem. Então vejamos, sabemos então que esse pulmão não consegue fazer troca gasosa porque existe um shunt muito importante nesse alvéolo. Só que a ventilação mecânica é a maneira de dar suporte de vida a esses pacientes, ou seja, de ganhar tempo até que eles se recuperem. Porém, como veremos a seguir, a ventilação mecânica, por si só, também pode produzir lesão pulmonar. Essa figura é uma figura muito famosa que ilustra o que se chama de Ventilator Induced Lung Injury, ou VILI, como falamos aqui no Brasil. À esquerda é um pulmãozinho de um animal que não foi ventilado, no meio o animal que foi ventilado por pouco tempo, e à direita o animal que foi ventilado durante 20 minutos com altas pressões no sistema respiratório. Então notem que o ventilador mecânico pode causar um edema inflamatório pulmonar, esse pulmão está bastante inchado, com o peso aumentado, e se fizermos cortes histopatológicos, veremos um infiltrado neutrofílico muito importante. Então, além da agressão da própria SARA, se nós não tivermos o cuidado de ajustarmos o ventilador para proteger esse pulmão de uma agressão adicional, nós podemos agravar a situação em vez de ajudar o paciente a realmente melhorar. Esse é outra figura, é uma microscopia eletrônica feita de um pulmão de um animal, acho que coelho, que foi ventilado com altas pressões também para tentar reproduzir a lesão induzida pelo ventilador. E foi feita uma microscopia eletrônica da superfície alveolar. Notem que o que a gente observa nessa fotografia é algo muito interessante. Temos aqui uma hemácia que está saindo de dentro de um capilar e entrando na luz do alvéolo por conta de uma fratura da membrana alvéolo-capilar. Ora, então há um dano mecânico que pode ter consequências inflamatórias e até mesmo favorecer, em caso, por exemplo, de infecção do parênquima pulmonar, a entrada de bactérias do pulmão para a circulação sanguínea, favorecendo translocação bacteriana, por exemplo. E além disso, todos os mediadores inflamatórios da superfície alveolar também podem cair na circulação sanguínea. Então, a VILI é um problema e temos que estar atento a isso, sobretudo nos pacientes com SARA. O outro ponto importante é que na SARA há uma heterogeneidade das alterações de aeração pulmonar. Então temos aqui uma tomografia de um paciente com SARA, onde se vê claramente as regiões brancas, uma perda de aeração do pulmão normal, que a gente observa aqui nas regiões mais escuras. E zonas de transição, indicando provavelmente uma aeração parcial. Se nós pudéssemos visualizar essa zona de transição, encontraríamos alvéolos aerados do lado de alvéolos completamente colapsados, atelectasiados. Quando nós insuflamos, portanto, um volume corrente dentro desse pulmão, as áreas que estão abertas tendem a receber todo esse volume, enquanto as áreas que estão fechadas, elas poderão abrir parcialmente na inspiração e colabar quando esse volume sair na expiração. Então sempre há um risco de hiperdistensão das áreas que têm aeração preservada e um risco de reabertura cíclica, fechamento, abertura dos alvéolos que estão colapsados na ventilação mecânica desses pacientes. Isso pode amplificar a lesão induzida pelo ventilador mecânico. Vejam aqui nesse experimento muito elegante do grupo do Dr. Gary Neiman, onde a gente observa, através de microscopia in vivo, de animais sendo ventilados, como os alvéolos são estáveis durante a inspiração. Notem que eles sofrem uma insuflação e uma expiração sem perda do seu volume ao longo de todo esse processo. Veja que beleza que é a aeração pulmonar. Entretanto, se a gente produz uma lesão nesse animal, lavando o surfactante, induzindo
algo parecido com o que se encontra na SARA, nós veremos algo desse tipo. Alvéolos que colabam na expiração e abrem na inspiração, principalmente se não for acrescentada uma PIP para esses animais. Então note que isso é um motivo, se acredita que isso produz uma lesão chamada telectrauma, ou seja, a telectasia repetida, causando estiramento mecânico danoso nesses alvéolos, e isso vai amplificar o processo inflamatório pulmonar. Uma das maneiras de se evitar esse tipo de alteração é justamente administrar uma pressão positiva que mantenha os alvéolos abertos na expiração, que é exatamente o que vocês estão vendo nesse filminho que mostra os alvéolos estabilizados com a PIP. Então, na SARA, há uma recomendação clara de que, obviamente, nós temos que garantir a troca gasosa, mantendo uma PO2 acima de 60 milímetros de mercúrio, uma saturação acima de 90%. Com relação à ventilação, há uma necessidade de se manter um pH acima de 7,20. Portanto, não se busca um pH normal, e a gente faz isso já sabendo do fato que teríamos que reduzir o volume corrente. Isso leva a uma conduta de se permitir um PCO2 acima do normal, supranormal, vamos dizer assim, o que caracteriza a chamada hipercapnia permissiva, né? Claro que respeitadas as contraindicações para a hipercapnia, por exemplo, hipertensão intracraniana, pacientes com infarto agudo do miocárdio e outras. E mais importante, que está destacado nesse slide, é que se deve prevenir a hiperdistensão alveolar, prevenir a VILI. Portanto, nós devemos evitar altas pressões de pausa, são pressões alveolares. Mais adiante eu vou mostrar para vocês como medir essa pressão de pausa. Ou seja, essa pressão deve ficar abaixo de 30 centímetros de água e deve-se evitar altos volumes correntes, porque o volume corrente é o determinante principal da pressão de pausa. Deve ser mantido abaixo de 6 ml por quilo de peso ideal. Importante destacar que o peso ideal ele tem que ser calculado para homens e para mulheres. Ele é proporcional à altura, portanto não tem nenhuma relação com o peso real do paciente e costuma ser um erro frequente se calcular o volume corrente que se está administrando para o peso real do paciente, em vez de se calcular o peso ideal, que é o recomendado e é o mais adequado. Bom, essa estratégia de reduzir o volume corrente funciona? Sim, funciona. A resposta claramente foi dada através de um estudo prospectivo, randomizado, envolvendo mais de 800 pacientes, realizado nos Estados Unidos e publicado no New England já há cerca de 12 anos. Nesse estudo, os pacientes com SARA foram ventilados de duas maneiras. Uma maneira com volume corrente de 12 ml por quilo, e um outro grupo ventilado com volume metade disso, 6 ml por quilo. Foi um estudo multicêntrico e o resultado mais importante que eu quero destacar para vocês foi uma mortalidade inferior no grupo recebendo volumes mais baixos, 31%, comparado a 39,8% no grupo que recebeu volumes correntes tradicionais. Isso foi extremamente significante. E por que o volume corrente é tão importante? E a gente vai sempre enfatizar esse aspecto na ventilação na SARA. Nessa animação, nós vamos ver a pressão na via aérea, a pressão alveolar pontilhado vermelho, e além disso as curvas de fluxo e volume ao longo do tempo em 2 ciclos respiratórios. No primeiro ciclo, nós temos aqui a fase inspiratória, seguido da ex. Observa-se que a pressão na via aérea é superior à pressão alveolar. E nós vamos agora aumentar o volume corrente e ver o que esse aumento de volume, sem que a gente modifique o fluxo, vai gerar de variação na pressão alveolar. Então agora foi aumentado o volume, nós observamos que o tempo ins, claro, aumentou, e o mais importante é que essas pressões, principalmente a pressão alveolar, que está marcada em pontilhado, também se eleva decorrente da variação do volume. Então, pessoal, muito importante lembrar que variando o volume corrente, nós estamos tendo uma variação proporcional da pressão alveolar.